Bom, finalmente, falta a gente mostrar que esse algoritmo é correto. Certo? Lembrando qual é o algoritmo? Esse aqui. Por correto, eu quero que vocês pensem em duas coisas. Primeiro, que esse algoritmo, ele para. Né? Já que eu tenho uma repetição aqui, eu volto ao passo 2, volto ao passo 2, eu quero mostrar que esse algoritmo vai parar em algum momento. Ele não vai executar para sempre. E depois, quando ele para, ele dá uma resposta correta. Tá? Onde é que são os casos que ele para? Ele para aqui no passo 3, nessa condição. Certo? Eu posso ter essa condição aqui de parada. Então, eu vou querer mostrar que nessa condição ele para corretamente. Ele para nessa outra situação, ou seja, quando eu tenho uma coluna toda menor ou igual a zero e o custo da variável associada a essa coluna é estritamente menor do que zero, ou então ele para aqui na primeira fase. Eu não tenho uma descrição detalhada dessa fase, mas vocês vão de lembrar que na primeira fase ele para dizendo que o problema é inviável, ou então ele para com uma solução básica viável para vir para cá. Certo? Bom, eu preciso mostrar que ele para, e quando ele para, ele dá uma resposta correta. Então, vamos dividir essa análise em algumas proposições, que a gente vai juntar tudo num teorema de corretude no final. Então, essa primeira proposição, eu analiso aquele caso de parada onde o Cn barra é maior ou igual a zero. Nesse caso, eu paro dizendo que é ótimo. Tá? Então, vamos enunciar da seguinte maneira. Considere uma partição Bn do conjunto de índices das variáveis, tal que AB é uma base viável. Quando eu estou naquele momento, eu estou com uma base viável. E aí, admita que os custos reduzidos associados a essa base são maiores ou iguais a zero. Então, a conclusão que o algoritmo né, ele nos dá, que é o xn igual a zero, xb igual a b menos 1b, é solução ótima, eu quero mostrar que, de fato, isso acontece. Que essa solução, essa decisão, essa conclusão é correta. Muito bem. Vamos lá. Então, se eu tenho uma base viável, significa dizer que AB menos 1B é maior ou igual a zero e, portanto, a solução que eu obtenho, essa daqui que eu estou retornando como ótima, é viável. Viável ela é. Eu preciso mostrar que ela é melhor ou igual a todas as outras. Então, quanto é o valor dela? O valor dela, né? C transposto x barra, se eu dividir na parte B e na parte N, vai ficar CB transposto xB barra, que vale isso aqui, e CNXN, que vale zero. Né? Esse termo aqui vale zero. Então, fica só esse, que é igual a esse aqui. Ok. Tome uma outra solução qualquer de x. O que é x? É um ponto viável. É um conjunto viável. Certo? Então, toma um cara qualquer viável. Vou escrever aqui, só para vocês lembrarem se forem rever o vídeo. Então, pegue um ponto qualquer viável. Eu quero mostrar que esse ponto tem valor de solução, pelo menos o de x bar. Esse vetor x, né, eu posso dividir, ele satisfaz o sistema ax igual a b, certo? Ele satisfaz ax igual a b, esse vetor x aqui, né? Satisfaz ax igual a b. E se eu dividir em AB e AN, eu tenho ABXB mais ANXN igual a B, multiplicando tudo por AB a menos 1, eu obtenho essa expressão de XB, né, que a gente já viu em outras oportunidades. XB, ou seja, a parte B desse cara é igual a AB menos 1B menos AB menos 1 ANXN, que é a parte N desse cara aqui. Isso por um cara X qualquer, onde eu estou dividindo na parte B e na parte N. E o xb e o xn, evidentemente, são maiores ou iguais a zero, porque o ponto é viável. Tá? Vamos calcular, então, quanto é Cx. Cx vai ser
CBXB mais CNXN. Substituindo o valor de XB, dado por essa expressão aqui, eu obtenho essa outra expressão grandona aqui. Vou distribuir CB transposto a B menos 1B, esse termo, certo? Aqui eu tenho CN transposto XN, que é esse termo aqui, e aqui eu tenho menos CB transposto AB menos 1 AN XN, que é esse termo aqui. CB transposto menos AB menos 1 AN XN, esse outro termo. Então, isso aqui é igual a isso, só agrupando de uma outra maneira. Certo? Bom, e aí, por hipótese, eu estou dizendo que esse termo aqui, por hipótese, esse termo aqui é maior ou igual a zero. Ora, e o xn, né, que é a parte de x, também é maior ou igual a zero. Então, esse termo todo aqui é maior ou igual a zero. Logo, esse valor todo é maior ou igual do que simplesmente isso. E isso aqui, como a gente viu, é o valor da solução x bar. Ou seja, eu saí de um ponto x qualquer, viável, né? E, portanto, satisfazendo essa condição aqui, e concluí que esse cara é maior ou igual do que esse valor. Logo, o x bar é a solução ótima. Tá? Espero que tenham entendido. Então, de fato, essa conclusão é verdadeira. O outro ponto de parada da segunda fase é quando eu pego um K pertencente a N, tal que o custo reduzido é menor do que zero. E a gente já viu que o custo reduzido da variável K é o custo original menos esse multiplicador da coluna AK. Tá? E para eu estar no conjunto no problema limitado, além do custo reduzido ser negativo, eu preciso que a coluna atualizada seja menor ou igual a zero. A coluna atualizada é a inversa vezes a coluna original. E nesse caso, eu quero afirmar que o problema é ilimitado. Vou tomar x bar como uma solução básica corrente, né? Porque quando eu chego nesse passo, eu estou com uma solução básica. Eu estava com uma partição que eu identifiquei ou no passo 1, ou então quando eu volto do passo final ao passo 2. Então, vou chamar de x bar aquela solução básica. Bom, vou dizer que esse índice K, que é o índice da variável não básica, digamos, x10 é a variável não básica. Então, K é igual a 10. Vou dizer que ele é o S-ésimo não básico. Então, digamos que a variável x10 é a segunda não básica. O S é 2, o K é 10. Tá? Vou construir um vetor D, que tem uma parte B e uma parte N, onde a parte B vai valer menos a coluna da variável xk, a coluna da variável xk atualizada. Né? Isso aqui é menos a barra k. Lembra que o k é igual a ns. E a parte dn vai valer um vetor unitário que vai ter 1 na S-ésima posição. Né? O n tem a primeira componente n, a segunda componente de n, né? O vetor ordenado, na S-ésima posição. Esse vetor D aqui. Bom, esse vetor D ele é maior ou igual a zero. Por quê? Lembra que esse cara aqui é menor ou igual a zero. Com esse menos fica maior ou igual a zero. E o vetor unitário é maior ou igual a zero. Então, esse vetor é maior ou igual a zero. Beleza. Além disso, se eu calcular A vezes D, eu tenho AB dB mais AN dN, né? O A vezes dB, quanto é que vale dB? dB é o A barra NS. O A barra NS vai ser AB menos 1 ANS. É o que eu coloquei aqui. Certo? E aqui eu tenho AN vezes DN, o DN é ES. Então vamos destrinchar essas coisas aqui. Ó. Se eu parentesar de uma outra maneira, AB vezes AB menos 1 dá a identidade. Então aqui vai ficar simplesmente menos ANS. E aqui eu tenho AN vezes ES. Uma matriz vezes um vetor é uma combinação linear das colunas da matriz pelas componentes do vetor. Como esse vetor só tem uma componente 1, só vai sobrar a coluna, a S-ésima coluna da matriz AN, ou seja, ANS. ANS menos ANS dá zero. Então, o D é maior ou igual a zero e o AD é igual a zero.
Isso significa dizer o seguinte, né? Que se eu somar x barra mais alfa d para qualquer alfa, isso vai dar maior ou igual a zero, porque o x barra é maior ou igual a zero. Tá? O d é maior ou igual a zero. E um alfa maior ou igual a zero, que é o que eu estou pegando aqui, esse vetor todo é maior ou igual a zero. Além disso, se eu fizer a x barra mais alfa d, isso vai dar ax barra mais alfa AD, só que AD é zero, então isso vai ficar só AX barra, e AX barra é B. Ou seja, isso aqui, esse ponto é maior ou igual a zero para todo alfa, e esse ponto, o A vezes ele, é igual a B para todo alfa. Quer dizer, esse ponto é um ponto viável para todo alfa, certo? Então, eu estou no ponto x e somo um múltiplo qualquer, não negativo, de d, e sempre gero um outro ponto viável. Certo? Bom, quanto é que vale c vezes d? Vamos guardar essa informação, isso é um ponto viável. Quanto é que vale c vezes d? Eu vou dividir em cb db mais cn dn. Então, fica cb vezes db, a gente já tinha visto o valor de db, está aqui, mais Cn vezes Dn, Dn é S. Dn. Né? Então, de novo, eu aqui tenho menos Cb transposto, AB-1 ANS, né? AB-1 vezes ANS é a mesma coisa que AB-1 vezes AK. O ANS é igual ao AK. E o Cn vezes ES, né, é a S-ésima componente, porque esse aqui é um vetor unitário, só tem uma componente S, é a S-ésima componente de Cn, ou seja, CNS. E o CNS é igual ao CK. Né? Então, esse valor aqui é igual a isso. E por hipótese, né, usando a segunda hipótese, isso aqui é estritamente menor do que zero. Ou seja, C vezes D é estritamente menor do que zero. Juntando essas duas informações, que esse ponto está sempre no conjunto viável e que C vezes D é menor do que zero, eu vou calcular quanto é que vale C vezes esse ponto. Então, se eu distribuir aqui, isso dá Cx barra, está faltando uma barrinha aqui, né? Cx barra, mais alfa C vezes D. Isso aqui é menor do que zero. Então, se eu fizer o alfa tender para infinito, isso aqui tende para menos infinito, isso aqui é uma constante, então esse valor vai tender para menos infinito. Qual é a conclusão que eu tenho? Eu posso fazer o alfa tão grande quanto eu queira para gerar pontos viáveis. Mas à medida que o alfa cresce, a função decresce. Isso significa dizer que a função pode decrescer infinitamente dentro do conjunto viável, ou seja, é um problema ilimitado. Certo? Então, eu tenho a segunda conclusão, também é correta. De posse dessas duas observações, essas duas proposições, eu posso enunciar e provar o teorema de corretude. E aí eu vou dizer o seguinte, vou colocar uma condição para isso, que na ausência de degeneração, lembra o que é degeneração? É quando eu tenho uma variável básica de valor zero. Na ausência de degeneração, o algoritmo 1, aquele que a gente vem analisando, ele para e, quando para, retorna uma conclusão correta sobre o PPL. Vamos provar essas duas afirmações, que ele para e, quando para, diz que é correto. Será que ele para? Por que ele para? Vamos lembrar o seguinte, que nas duas fases do algoritmo, né, são geradas soluções básicas viáveis. Ok. Isso é fato. Em cada iteração, o valor da função objetivo ele varia de o custo reduzido da variável que entra vezes o valor que eu dou para essa variável. Esse custo reduzido da variável que entra é sempre negativo. E o valor que eu dou para a variável é a razão mínima, que é o BR sobre a RK. Certo? Então, o BR
é maior ou igual a zero, o ARK é maior ou igual a zero, então o epsilon é maior ou igual a zero. E o CK é negativo. Mas na ausência de degeneração, o epsilon é sempre positivo. Por quê? Porque isso aqui é o valor de uma variável básica. Se não é degenerado, isso é positivo. O denominador também é positivo. Então, esse valor dá positivo. Logo, a variação na função objetivo é um valor negativo vezes um valor positivo, ou seja, é uma variação negativa. Isso significa dizer que a função decresce estritamente de uma iteração para outra. Logo, eu não posso repetir solução, já que a próxima solução tem um valor estritamente menor do que a anterior, eu não posso nunca voltar para uma solução do passado. Juntando essas duas coisas, de que eu não repito solução e que eu só gero solução básica, né? Como o número de soluções básicas é finito, porque o número de bases é finito, o algoritmo vai ter que parar em algum momento. Né? Eu passo por um conjunto finito de pontos, que são as soluções básicas, e nunca repito um ponto desse conjunto, eu tenho que parar. Então, o algoritmo para. Ok. Beleza. E quando ele para, ele dá a resposta correta. Mas onde é que ele para? Ele para na primeira fase, né? E tem duas oportunidades de parada na segunda, que a gente já viu que estão corretas. Quando é que ele para na primeira fase? Na primeira fase, eu encontro sempre uma solução ótima, como a gente já argumentou, no problema PA, e eu tenho dois casos. Se essa solução as variáveis artificiais são diferentes de zero, eu concluo que o problema é inviável. E aí a gente já argumentou que essa conclusão é correta. Né? Porque se ele fosse viável, eu teria um XA igual a zero. Bom, se o XA for igual a zero, eu tenho uma solução viável para o problema. E isso pode ser definido por uma base de P, esse ponto, talvez necessitando de alguns ajustes, né, que é a eliminação de equações redundantes, mas, de fato, nesse caso, eu paro, porque é inviável, e, nesse caso, eu vou para a segunda fase. Então, a primeira fase, né, nas duas condições de parada da primeira fase, que é ir para a segunda, ou dizer que o problema é inviável, está correto. A primeira fase está ok. E a segunda fase? A segunda fase, ela para quando os custos reduzidos são todos maiores ou iguais a zero, e a gente já mostrou na proposição 1 que está ok a resposta, ou então ele para quando o custo reduzido é negativo e a coluna é menor ou igual a zero, que também a gente já mostrou que é uma conclusão correta. Logo, a segunda fase também está correta. E o algoritmo como um todo está correto. Certo? Então, a gente mostra, assim, que o algoritmo funciona e funciona corretamente na ausência de degeneração. Falta a gente considerar o caso de degeneração que nós vamos estudar no capítulo posterior.